Você sabia que existe um rio que corre sobre as nossas cabeças? Invisível, mas essencial para a vida no Brasil? Hoje vamos falar sobre os rios voadores, um fenômeno surpreendente que começa na Amazônia e influencia o clima em todo o país. Eu me chamo Carla e nesse vídeo você vai descobrir como esses rios voadores funcionam, por que são tão importantes e o que podemos fazer para protegê-los. E daí a gente se pergunta, mas afinal, o que são rios voadores? Os rios voadores, eles são grandes massas de vapor de água que se deslocam pela atmosfera, como se fossem rios invisíveis no céu. Eles se formam principalmente pela umidade que evapora da floresta amazônica e é transportada pelos ventos para outras regiões do Brasil. Esse vapor, ao se juntar e formar nuvens, pode percorrer milhares de quilômetros, levando chuva para o centro-oeste, sudeste e sul do país. É como se a Amazônia ela mandasse água pelo ar. Bom, e agora como se formam os rios voadores, né? Os chamados rios voadores são grandes correntes de vapor d'água que se formam principalmente na floresta amazônica. A origem deles se dá através da evapotranspiração da floresta, né, que ocorre nas árvores, que é a transpiração de vapor que sai das árvores na floresta amazônica, que se encontra com a evaporação dos rios e dos solos, ou seja, os dois juntos se somam, né, e aí se cria esse vapor, essa umidade que sobe. Estima-se que uma única árvore amazônica libere até 1000 litros de água por dia. E juntas essas árvores formam um verdadeiro oceano. Ou seja, se uma árvore pode produzir até 1000 litros ao dia, imagine a quantidade de árvores que se tem dentro da Amazônia, somado ao rio e ao solo, né? Esse vapor todo não fica parado, ele é transportado por correntes de ar chamados jatos de baixo nível, que carregam essa umidade por milhares de quilômetros para as regiões centro-oeste, sudeste e sul do Brasil. Ou seja, na Amazônia, na floresta amazônica, né, eles se acumulam e se transportam para essas regiões para poder levar umidade, frios e chuvas, para tentar assim regularizar o clima. Os rios voadores são importantes porque transportam grandes quantidades de água para todas as regiões da América do Sul e do Brasil, regularizando assim a distribuição de chuvas, o clima e o abastecimento de água para todas as regiões da América, causando também grandes impactos na agricultura, no equilíbrio ecológico e no abastecimento de água. A floresta amazônica é essencial para a manutenção do ciclo hidrológico e do abastecimento de água e energia de todo o continente americano, mostrando assim que o desmatamento da floresta pode causar irregularidade na capacidade dela de regularização de climas, do regime de chuvas e causando assim secas e agravando mudanças climáticas, causando assim grandes impactos na agricultura, na economia do continente e na vida cotidiana do cidadão. Mas o que os rios voadores têm a ver com as tragédias climáticas que a gente está vendo acontecer? Bom, é que durante o verão, esses rios voadores frequentemente se encontram com frentes frias vindo da região sul do continente. E esse encontro faz com que se ocorra o que os meteorologistas chamam de zonas de convergência do Atlântico Sul, que é quando o encontro das frentes frias, né, das frentes frias que vêm do sul com os rios voadores que vêm, formem cinturões, grandes cinturões de nuvens extremamente descarregadas. E o que isso faz acontecer? Faz com que essas nuvens ficam estacionadas, né, num determinado local por vários dias. E qual é o resultado disso? Você pensa, a gente está vendo um rio voador da região norte, né, da Amazônia. Está vendo a frente fria do sul. Quando os dois se encontram, se cria nuvens extremamente carregadas, que fica ali parada, que não tem muito para onde ir, e faz com que se tenham chuvas extremamente fortes por muitos dias, o que muitas vezes a cidade, a determinada região, determinado local não está acostumado a drenar. E qual o resultado disso? Enchentes, inundações, alagamentos, né?
E a gente tem alguns exemplos de casos muito graves disso, que foi o caso que ocorreu em Petrópolis, no Rio de Janeiro, de 2022, quando um desses sistemas provocou um deslizamento e inundações que mataram mais de 230 pessoas. E, além disso, a gente pode citar também a enchente que teve agora no Rio Grande do Sul, no ano passado, né, que é a mais recente. E esse cenário vem sendo repetido em diversas partes do Brasil, como o litoral norte de São Paulo, Espírito Santo, sul de Minas e entre outros lugares. E essas tragédias não são resultado de eventos naturais. Eles são causados pelo desmatamento, pelo desmatamento do solo, pela falta de infraestrutura adequada para lidar com eventos extremos, com o acúmulo de pessoas nas mesmas regiões, com a jogada de efeito estufa, os gases, né, do efeito estufa. Ou seja, a gente vem destruindo a nossa natureza e provocando eventos que a gente não tem nem proporção que a gente está provocando, né? Então, entender como funcionam os rios voadores, as zonas de convergências é fundamental para antecipar desastres, proteger vidas e repensar nosso modelo de desenvolvimento. Afinal, o que acontece na floresta não fica só na floresta, afeta a floresta, a nossa vida como seres humanos, a vida dos animais e todo o ecossistema. Olá, meu nome é Ananda e eu vou responder algumas perguntas sobre os rios voadores. Quais regiões do Brasil são mais beneficiadas pelos rios voadores? Bom, as regiões mais beneficiadas pelos rios voadores são principalmente o centro-oeste, o sudeste e o sul do Brasil. Mas alguns estados, como São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás e Paraná, dependem bastante desse fenômeno para manter seus regimes de chuva, principalmente na época da primavera e do verão. Bom, existe alguma relação entre os rios voadores e o fenômeno El Niño? Sim, existe. O El Niño é um fenômeno climático que aquece as águas do Oceano Pacífico e altera os padrões normais de chuva e vento entre várias partes do mundo, incluindo a América do Sul. Bom, durante esses eventos de El Niño, os rios voadores podem ficar mais fracos e mudar de rota, o que leva à redução das chuvas em algumas áreas beneficiadas por esse vapor, como o sudeste brasileiro. Isso intensifica secas e agrava os impactos causados pelo desmatamento. O que aconteceria com os rios voadores se a Amazônia fosse amplamente desmatada? Bom, se a Amazônia fosse desmatada, os rios voadores perderiam sua principal fonte de origem, pois são as árvores das florestas que lançam grande quantidade de vapor de água na atmosfera, por meio da transpiração. Bom, com menos árvores, há menos umidade no ar e, consequentemente, o que significa que haverá menos chuvas para outras regiões. E isso poderia causar secas severas, prejudicar o abastecimento de água, a agricultura e até mesmo o equilíbrio do clima em diversas partes do país e também do continente. Como a destruição da floresta pode impactar a agricultura em outras regiões do país? Bom, a destruição da floresta reduz a umidade transportada pelos rios voadores, o que afeta o volume e a regularidade das chuvas nas regiões produtoras de alimentos, como o centro-oeste, que produz a soja e o milho, e o sudeste, que produz o café, a cana-de-açúcar e as hortaliças. Com menos chuvas, os agricultores enfrentam perdas da colheita, redução de produtividade e usamento dos custos de irrigação, o que também pode levar à elevação dos preços dos alimentos.